Você já percebeu como é difícil sair de um estado de raiva? Não importa se já entendeu o porquê, se sabe que não faz bem, se prometeu a si mesmo que não reagiria daquela forma de novo. Quando a emoção explode, ela toma conta, como se você perdesse o leme da própria vida. E o mais curioso é que existe um prazer escondido nisso tudo. Um prazer sombrio, silencioso, mas muito ativo. O ego adora se sentir ofendido, traído, injustiçado, porque enquanto você se identifica com essa dor, você sente que existe. O sofrimento se torna um combustível, um vício. E é por isso que, mesmo sem querer, a gente volta para a mesma história, revive o mesmo drama e se afunda na mesma narrativa. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te disse com tanta clareza. A emoção não tem força sozinha. É o pensamento que a alimenta. O pensamento é como aquele ventilador que mantém um fogo aceso. Você pensa, se dói. Se dói, pensa mais. E quando vê, já está dentro de um ciclo onde o que te consome é você mesmo. Só que tem uma brecha aí. Uma brecha poderosa, uma fresta de luz por onde você pode escapar. E essa brecha se chama presença. Estar presente é como sair do olho do furacão e observar o redemoinho de fora, não para fugir, mas para ver com clareza o que está acontecendo. É nesse instante que o ciclo começa a perder força. Mas atenção! Presença não é um estado mágico que te transforma em um ser iluminado, que não sente mais nada. Não. Presença é quando você sente, mas não se perde no que sente. É quando você pensa, mas não acredita em tudo que pensa. É quando você observa, sem se arrastar junto com a corrente. É aí que o jogo muda. Porque quando você consegue dar um passo para trás e olhar, você deixa de ser marionete do ego e começa a ser autor da própria história. Não é fácil no começo. O ego vai espernear, vai te puxar de volta para o drama, vai querer te convencer que estar com raiva é estar no controle. Mas se você aguentar firme, mesmo que por poucos segundos, algo muda. E esse algo é você despertando. É você tomando posse da sua consciência, da sua liberdade interior. É você dizendo, chega, eu não sou esse turbilhão de emoção e pensamento. Eu sou quem observa isso tudo. E acredite, essa simples mudança de lugar interno muda tudo. Você não precisa eliminar o ego, nem matar as emoções. Você só precisa parar de alimentá-las inconscientemente. Parar de entrar na história como se fosse verdade absoluta. E começar a reconhecer que você tem escolha. Sempre teve. Mesmo quando parecia não ter. Esse ciclo vicioso, esse looping mental, só se mantém porque você ainda acredita que ele é necessário, que ele vai te proteger, que ele vai te dar razão, mas ele só te enfraquece, te cansa, te consome. E quando você solta isso, quando decide não reagir, mas simplesmente estar, algo mágico acontece. O silêncio começa a nascer dentro de você. E é desse silêncio que brota a verdadeira força. Não é uma força que grita, que se impõe, que precisa vencer. É uma força que simplesmente é, que não precisa provar nada, que sabe quem é. Essa é a força que o ego mais teme, porque ela não precisa do sofrimento para existir. Então, se você quer mesmo mudar sua vida, se cansou de repetir os mesmos padrões, comece agora. Pare por um segundo, respira, observa o que sente, sem julgar, sem rotular, sem se envolver. Só assiste, como quem vê uma tempestade pela janela, sabendo que ela vai passar. Porque vai passar.
E quando passar, você vai perceber algo que talvez nunca tenha sentido com tanta clareza: paz. Uma paz que não depende do mundo lá fora, que não precisa que tudo esteja certo. Uma paz que vem do simples fato de você estar inteiro, presente, desperto. Essa é a virada. É aqui que tudo começa a mudar. Não lá fora, mas dentro. E uma vez que você acessa esse lugar, nunca mais se esquece dele. Agora me diz, você vai continuar preso no mesmo ciclo? Ou vai dar o primeiro passo rumo a si mesmo? Pense bem, porque sua liberdade não está no que acontece, mas na forma como você escolhe ver o que acontece. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora, continua. Porque o mundo não precisa de mais gente reativa. Precisa de gente desperta. Gente como você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. É duro admitir, mas tem gente que, mesmo sem perceber, se apega ao próprio sofrimento como se ele fosse um cobertor velho, desconfortável, mas conhecido. A pessoa diz que não aguenta mais, reclama do que vive, se queixa do outro, mas no fundo existe uma parte dela que não quer soltar. Porque soltar o sofrimento significaria perder aquilo que, de alguma forma, virou identidade, virou companhia, virou justificativa para continuar sendo quem é. E o mais curioso é que isso tudo acontece de forma inconsciente. A mente egóica adora um drama, adora um conflito, adora um motivo para se sentir vítima, para culpar alguém, para manter uma história viva, porque é dessa história que o ego se alimenta. E ele prefere a dor do que o vazio, prefere o sofrimento a ter que encarar o silêncio de não saber quem é sem tudo aquilo. É aí que entra a armadilha. A pessoa sofre, mas não quer se libertar. Quer alguém que a ouça, que a confirme, que diga coitada, mas não que a confronte. Porque se você ousar mostrar que ela está presa, que existe um caminho de saída, que ela pode escolher outro olhar, ela se fecha, ela ataca, ela rejeita. Não é ela, é a dor falando por ela. E sabe que isso revela? Que enquanto estamos identificados com a dor, não conseguimos escutar ninguém, nem quem nos ama, nem a vida, nem a verdade. É como se estivéssemos em transe. E não adianta gritar do lado de fora, porque quem precisa acordar está trancado por dentro. É como tentar tirar uma pessoa do fundo de um poço, quando ela ainda acredita que aquele poço é tudo o que ela merece, tudo o que ela conhece, tudo o que ela é. E acredite, o ego cria argumentos brilhantes para continuar ali. Você não entende o que eu passei. Se fosse com você, agiria igual. Depois de tudo que sofri, eu tenho razão. Mas a questão aqui não é sobre razão, é sobre liberdade. Você pode até ter razão, mas e aí? Vai se apegar a isso e continuar no sofrimento? Ou vai usar sua história como muleta ou como trampolim? Porque o que você faz com a sua dor define o rumo da sua vida. Existe um tipo de prazer oculto no sofrimento, e é isso que a maioria não quer enxergar, porque dói admitir que, em algum lugar interno, a gente ainda tira algum ganho emocional daquilo que tanto dizemos odiar. Mas só quando você reconhece esse apego é que pode começar a soltar. E soltar não significa esquecer, fingir ou passar uma borracha em tudo. Soltar é dizer: isso aconteceu, doeu, me marcou, mas não vai mais me definir. É pegar a dor pela mão, olhar nos olhos dela e dizer: obrigada por tudo que me mostrou,
mas agora eu sigo daqui. E olha, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode atravessar essa ponte por dentro do seu peito. É uma travessia solitária, mas libertadora. E quando você começa a soltar o que te machuca, você começa a descobrir o que te cura. A dor não é sua inimiga. Ela só precisa parar de ser sua dona. Ela veio te mostrar onde ainda há feridas, onde ainda há histórias não resolvidas, onde o ego ainda comanda. Mas quando você desperta, percebe que pode usar essa dor como impulso para subir, e não como âncora para afundar. E se você me escuta agora, talvez já esteja pronto para isso. Talvez esteja cansado de repetir os mesmos ciclos, de se sabotar sem perceber, de atrair os mesmos conflitos, as mesmas frustrações. E a boa notícia é que você não está preso. Você só precisa parar de alimentar aquilo que te prende. A dor que você carrega pode ser compreendida, acolhida e transcendida. Mas para isso, precisa de coragem. Coragem para desapegar do conhecido, para se reinventar, para nascer de novo dentro de si. Porque existe vida além do drama. Existe amor além da dor. Existe liberdade depois do ego. Mas você precisa querer de verdade. Então, seja honesto com você mesmo agora. Você quer se libertar ou quer continuar alimentando a dor que diz querer soltar? A resposta está aí dentro e só você pode escutar. Sabe quando, do nada, você muda? Quando uma coisinha mínima te irrita mais do que deveria? Quando você reage de um jeito que até te assusta? Pois é, talvez não tenha sido você. Talvez tenha sido o seu corpo de dor que entrou em cena. Eckhart Tolle chama isso de pain body, corpo de dor. Um tipo de entidade emocional que vive dentro da gente. Não é invenção, é algo muito real. E se você prestar atenção, vai perceber que ele tem até personalidade. Ele carrega mágoas antigas, traumas não resolvidos, dores de infância, feridas abertas que o tempo não cicatrizou porque você nunca olhou para elas com presença. O corpo de dor é como uma fera adormecida, mas que acorda quando sente cheiro de conflito. E quando isso acontece, meu amigo, ele toma o volante, e você nem percebe que deixou de ser você por alguns minutos, às vezes por horas, ou até dias. E o mais louco é que ele não quer paz, ele quer confusão, quer briga, quer ressentimento, quer alimentar a raiva com mais raiva. Porque é disso que ele se nutre, da tensão, do drama, do caos emocional. Ele te faz dizer coisas que depois você se arrepende, te empurra para atitudes que sabotam seus relacionamentos e ainda faz você achar que estava com razão. Mas entenda uma coisa aqui, não é você quem está doente, é esse corpo de dor que está faminto. E quanto mais você o alimenta, mais forte ele fica, mais rápido ele aparece, mais domínio ele tem. E sabe qual é a fonte preferida dele? Os relacionamentos. Porque é ali, onde há intimidade, onde há expectativa, onde há espelho, que o corpo de dor encontra terreno fértil para florescer. Basta uma crítica, um olhar atravessado, uma mensagem ignorada e pronto, o monstro desperta. É nesse momento que você precisa estar muito consciente, porque se estiver no automático, vai reagir como sempre reagiu. Vai explodir, vai se calar, vai se afastar ou vai se machucar. Mas se estiver presente, se conseguir perceber o início da agitação interna, você tem uma chance de ouro, a chance de não alimentar o corpo de dor. E olha, isso é libertador, porque você passa a se tornar maior do que o seu padrão, maior do que a sua história, maior do que o trauma que te feriu. Você começa a responder à vida, em vez de apenas reagir. Mas para isso, precisa praticar a observação, precisa desenvolver esse músculo da presença, precisa aprender a ficar com a emoção sem se tornar ela.
Porque quando você observa, você já não está mais identificado. Você começa a desmascarar o corpo de dor, e ele não suporta a luz. O corpo de dor precisa da sua ausência para crescer. Precisa que você esteja distraído, inconsciente, mergulhado no ego. Mas quando você acende a luz da consciência, ele começa a se dissolver, porque ele não é real, ele só é um acúmulo de energia não processada. E não adianta fugir, ignorar, fingir que não sente, porque isso só fortalece ele. O caminho não é o da negação, é o da presença. É quando você diz, eu vejo você, mas você não manda mais em mim. É simples, mas exige coragem. Porque exige que você permaneça, enquanto tudo dentro de você quer correr. E talvez a coisa mais bonita disso tudo seja perceber que, ao atravessar o corpo de dor, você descubra o seu verdadeiro corpo, o corpo de luz, a essência por trás da ferida, o ser que você sempre foi, mas que estava soterrado por camadas e mais camadas de sofrimento inconsciente. Então, da próxima vez que sentir aquela velha dor querendo dominar a cena, respira, pausa, observa e escolhe diferente. Porque você não é o seu passado. Você não é sua dor. Você não é esse monstro faminto. Você é a presença que pode olhar tudo isso de frente e escolher, enfim, ser livre. Você já reparou como alguns casais brigam sempre pelo mesmo motivo? Ou melhor, quase nunca sabem exatamente o motivo. Só sabem que a briga começou, que machucou, que foi feia, e que depois de um tempo, como se nada tivesse acontecido, tudo volta ao normal. Mas será que volta mesmo? O que aconteceu ali não foi só uma troca de palavras duras, não foi só um desentendimento bobo. Foi o corpo de dor dos dois que entrou em cena. E quando isso acontece, a relação vira campo de batalha. Não é que o amor desapareceu, não é que os dois deixaram de se gostar, mas quando o corpo de dor é ativado, não tem lógica que segure, não tem afeto que resolva, não tem bom senso que acalme, porque naquele momento não são mais duas pessoas conscientes que estão ali, são duas feridas se enfrentando. É como se duas crianças feridas dentro de corpos adultos gritassem por reconhecimento. Uma apontando a dor da outra, uma cutucando a ferida da outra. Sem perceber que, no fundo, querem a mesma coisa: atenção, carinho, escuta, validação. E o mais perigoso nisso é que depois que a tempestade passa, vem aquele silêncio, aquele arrependimento, aquela sensação de vazio. E o mais assustador, muitas vezes ninguém lembra direito por que começou a briga. Isso mostra que não era racional, não era sobre o presente, era sobre dores antigas que usaram o agora para se manifestar. E é por isso que Tolle insiste tanto. Se não houver consciência, o relacionamento entra em colapso. Mas o que é consciência nesse contexto? É estar presente o suficiente para perceber quando o corpo de dor está tentando assumir o controle. É sentir a irritação surgindo e, em vez de reagir, respirar, observar e decidir não alimentar. É difícil? Claro que é. Mas não fazer isso é muito mais difícil depois. Porque um relacionamento onde o corpo de dor comanda vira um ciclo tóxico, desgastante, cheio de mágoas não ditas e palavras que ferem mais do que deveriam. A consciência é o único remédio que dissolve o drama. Quando você reconhece o que está acontecendo, quando você diz, não sou essa raiva, isso é só o corpo de dor querendo palco, você dá um passo para fora do jogo. E muitas vezes, basta que um dos dois se recuse a continuar alimentando o conflito para que o ciclo comece a se desfazer. Não é sobre vencer uma discussão, é sobre vencer a necessidade de discutir. Não é sobre ter razão, é sobre ter paz.
E se você me escuta agora e está em um relacionamento onde isso acontece, onde vocês se amam, mas vivem se ferindo, talvez esteja na hora de parar de tentar mudar o outro e começar a se observar. Porque quando você quebra o padrão dentro de si, o mundo ao seu redor muda. O drama só existe enquanto houver plateia, enquanto houver combustível. E quando você escolhe a presença, escolhe o silêncio, escolhe não reagir, o corpo de dor perde força. E é nesse espaço, onde o barulho cessa, de o amor verdadeiro pode voltar a respirar. O único antídoto verdadeiro contra esse caos interno é a presença. Não existe remédio mais eficaz, nem solução mais direta. A presença é como aquela luz acesa no meio da noite. Ela não precisa gritar, ela não precisa brigar com a escuridão, ela simplesmente é. E por existir, dissipa o que não tem essência. Quando você está presente, mesmo que o corpo de dor se agite, mesmo que a emoção tente te tomar, você não se perde. Você consegue observar o turbilhão, mas não se afogar dentro dele. Consegue sentir a raiva surgindo, mas não é arrastado por ela. Você sente, mas não reage automaticamente. E isso, meu amigo, é liberdade. É essa pausa, esse espaço entre o estímulo e a resposta que muda tudo. É ali, nesse pequeno intervalo de consciência, que você tem a chance de quebrar o ciclo, de dizer internamente: eu estou vendo isso acontecer, mas não vou me confundir com isso. E sabe o que é mais poderoso? Quando essa prática é vivida dentro dos relacionamentos. Porque quando duas pessoas começam a se observar, a se apoiar nesse caminho, elas se tornam aliadas da consciência e não do drama. E foi por isso que o Tolle trouxe essa ideia simples, mas genial. Um sinal, um código. Parece bobo, mas não é. Funciona como um lembrete gentil, um chamado sutil no meio do furacão. Um gesto, uma palavra combinada, um olhar, algo que diga: ei, tá vindo aí, mas a gente pode escolher não ir com isso. Só que, e aqui vem um ponto importante, isso não se constrói na hora da briga. Isso precisa ser acordado com carinho, com leveza, fora dos momentos de tensão. Quando os dois estão bem, lúcidos, comprometidos com algo maior do que o próprio orgulho. Porque se você tentar usar esse código no meio do calor da discussão, sem que haja esse acordo, o outro pode sentir como crítica, como provocação. E aí, em vez de acalmar, você joga mais lenha na fogueira. Por isso, é necessário um pacto de presença, um compromisso de alma, onde os dois dizem: eu topo crescer com você, eu topo não ser escravo da minha dor, eu topo ser responsável pelo que trago à relação. E olha, não é sobre nunca mais brigar, não é sobre virar um casal de luz flutuando pela casa. É sobre saber voltar mais rápido, saber parar antes do estrago, saber olhar um para o outro com respeito, mesmo no meio do caos. E isso exige treino, prática, humildade. Porque tem dias que vai funcionar e dias que não. Mas quanto mais você pratica, mais rápido você percebe o movimento do corpo de dor surgindo. E com o tempo, ele vai perdendo força, perdendo domínio, até virar só um sussurro distante que você já nem acredita mais. A presença enfraquece o padrão porque ela te devolve a escolha. E quando você escolhe não reagir, você não se anula, você se eleva. Você deixa de ser marionete das suas emoções e passa a ser autor da sua história. Sabe aquela velha frase: é só assim que eu sou mesmo? Pois é. Mentira! Você não é seu temperamento, você não é seu passado, você não é a repetição da sua dor. Você é quem observa tudo isso e pode escolher diferente.
E num mundo que te ensina a responder tudo no impulso, a atacar antes de ser atacado, escolher a presença é um ato de coragem. É nadar contra a maré. É afirmar com cada gesto que você quer mais, que você merece mais, que você é mais. Então, se você quer mesmo viver um relacionamento mais consciente, comece por você. Observe seus próprios gatilhos. Reconheça quando o corpo de dor se aproxima. Respire antes de responder e, se possível, combine esse sinal com quem caminha ao seu lado. Talvez no início vocês riam, talvez estranhem, talvez nem sempre funcione. Mas continue, porque aos poucos vocês vão transformar a relação num espaço sagrado, não perfeito, mas real, onde o amor não é sufocado pelo drama, mas sustentado pela presença. Às vezes, a gente só desperta mesmo quando a dor aperta de verdade, quando não dá mais para fingir que está tudo bem, quando o vazio cresce por dentro, quando os conflitos se repetem tanto que parece que estamos presos numa maldição. É aí que muita gente, exausta, finalmente se pergunta: até quando eu vou viver assim? E essa pergunta é o início do milagre, porque existe um ponto em que o sofrimento deixa de ser só peso e se transforma em impulso. Tolle fala disso com clareza. O corpo de dor pode ser tão intenso, tão sufocante, que você chega no seu limite. E esse limite, por mais assustador que pareça, é um portal. Porque quando a dor se torna insuportável, quando o ego não te dá mais descanso, a alma grita e diz: chega, eu não sou isso. E nesse instante, algo muda. Você começa a se observar de um jeito diferente. Começa a perceber que existe algo em você que sofre, sim, mas que também existe algo que assiste esse sofrimento, sem se confundir com ele. É aí que a presença nasce, como uma faísca tímida no meio do caos, mas é real, é viva, e se você alimentar essa presença, ela cresce. Você começa a olhar para dentro com mais honestidade, com menos culpa, começa a sair da postura de vítima e entra na posição de responsável. Responsável por não continuar repetindo a dor herdada, por não descontar nos outros aquilo que não soube curar em si. Esse é o início da liberdade, porque quando você reconhece o corpo de dor como algo que vive em você, mas que não é você, você recupera o seu poder. E esse poder não grita, não se impõe. Ele simplesmente observa, escolhe, silencia e segue. E é dessa quietude que surge a verdadeira paz. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.